Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz de Jesus, amém? Abra comigo sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela foi aberta, foi lida. E nós sabemos que ela não volta vazia, porque ela é poderosa. Então que o Senhor fale aos nossos corações. E que nós possamos a cada dia mais viver para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O ser humano, ele tem uma certa fascinação com o futuro. Nós queremos saber o que vai acontecer. Nós queremos saber o que está encoberto. Nós queremos descobrir aquilo que está oculto, aquilo que está aparentemente fechado para os nossos olhos e para a nossa capacidade intelectual. O ser humano, ele tenta buscar e tenta ver o futuro o tempo todo. E quando olhamos para o futuro, como nós não o alcançamos, existem duas perspectivas de olhar para o futuro. A primeira é através de um olhar pessimista. Quando eu olho para o futuro, a partir do pessimismo, eu entro em desespero, porque nós não sabemos o que o futuro vai revelar. Nós não sabemos o que nos aguarda. Um dia eu cheguei da escola, já pequeno, e minha mãe disse, olhando nos meus olhos: filho, eu deixei o seu quarto impecável porque nós receberemos visita, não bagunce. Mamãe vai no mercado. Mamãe foi 1 hora no mercado e eu fiquei no quarto. E quando a mamãe chegou, ela, chegando perto do quarto, ela viu a luz apagada. E eu ouvi ela dizendo: o que eu vou achar a partir do momento que eu ligar a luz? O que a luz vai revelar? O que será que está ali escondido? É um olhar pessimista. É um olhar de um futuro que nós não descobrimos, nós não sabemos. Nós ficamos assustados quando acendemos a luz, quando chegamos num determinado ponto da história. O cristão não é pessimista. Mas a outra perspectiva de olhar para o futuro é olhar numa perspectiva otimista. Aquele otimismo exagerado, que a vida não vai ter percalço, que é meteora, que um dia nós chegaremos e tudo funciona, tudo vai dar bom. E eu ouvi a mamãe dizendo assim, antes de ligar a luz: o meu filho não é bagunceiro. Nunca foi. Ela é otimista em encontrar o quarto impecável. Só que ela não sabia que eu havia acabado de assistir um desenho da Liga da Justiça, em que o Batman lutava com um monte de homens no escuro. E eu tinha uma máscara do Batman. E eu comecei a chutar tudo dentro do meu quarto, e brigar, e jogar as coisas na parede.
Quando mamãe acendeu a luz, o otimismo dela tinha caído por terra. Eu tinha destruído o quarto em menos de 1 hora. O acender das luzes revelou algo assustador. O cristão, ele quando olha para o futuro, ele não pode olhar a partir de uma visão pessimista e nem otimista. Ele apenas olha para o futuro confiado em Deus, sabendo que Deus está no controle da história. Mas nós somos um povo que quer saber do futuro, nós queremos descobrir as coisas. Tem um livro muito interessante do pastor e professor Heber Campos Júnior, chamando Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. É fantástico esse livro. E nesse livro ele mostra que existem 2 vontades de Deus apenas, a vontade revelada e a vontade oculta. Só que nós queremos saber a vontade oculta de Deus, nós queremos saber a vontade secreta. E muitas vezes o ser humano tem usado formas estranhas para descobrir o amanhã. Nas cartas, no tarô. Eu lembro de antes da minha conversão, eu ficava atento, ligando o rádio para ouvir o signo, o meu signo, Libras. Eu não via a hora de chegar o meu signo. E aí um dia eu ouvindo atentamente, o cara falou assim: você que é de Libras, vai chegar algo maravilhoso para você amanhã. Aí depois que eu me converti, eu lembrei dessas palavras desse cara e falei: poxa, é muito vago, é muito simplista. E o grande problema é que as igrejas, infelizmente, estão tentando revelar o futuro para os seus seguidores. Sonhei com você. Deus mandou te dizer algo fenomenal que você vai receber. Vai chegar e vai acontecer. Fique tranquilo. E nós vamos achando jeito de revelar aquilo que Deus não quer revelar. Aquilo que está oculto, aquilo que está em secreto, o amanhã. Por outro lado, o livro do Heber Campos Júnior, ele tem a vontade revelada de Deus. Essa sim nós devemos estudar, essa sim nós devemos entender, essa sim vai nos ajudar a tomar as melhores decisões para a vida, vai clarear a nossa mente, vai nortear a nossa história, vai ajudar a gente a tomar a melhor decisão possível diante de uma pandemia. O que é a vontade revelada de Deus, pastor? A Bíblia Sagrada. O que está escrito, o que Deus nos deu. Quem lê a palavra de Deus fica sábio. A vontade de Deus é que nós aprendemos tudo o que está revelado nas Escrituras. Instruções, normas. Aí quando chega um tempo da gente enfrentar uma pandemia, uma doença, nós teremos sabedoria para dar o próximo passo. Mas nós queremos tanto e nos preocupamos tanto com a vontade oculta de Deus, com o futuro, com aquilo que Deus não nos deu, não está disponível a nós. Sabe por que nós somos tão preocupados com o futuro? Porque nós não entendemos o tempo de Deus. Nós não entendemos o tempo de Deus. Esse texto tão conhecido que nós lemos, traz 28 vezes a palavra tempo. O tempo de Deus é o kairós de Deus. O tempo do ser humano é o cronos. E nós não podemos misturar as coisas. O cronos é minutos, horas, dias, meses, anos. O kairós de Deus é a sua soberania. O tempo dele é o momento que ele quer para nossas vidas e ponto final. O tempo de Deus, Salomão entendeu muito bem. A providência de Deus. Salomão diz assim: pois tudo Deus fez formoso em seu tempo, e nada fora do lugar. No entanto, para todos os afazeres da nossa vida, Deus estabeleceu um tempo, ou seja, a extensão de um tempo, uma ocasião certa para todas as coisas na nossa vida. O salmista entendeu isso no Salmo 31. Nosso tempo está nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso na carta aos Efésios que nós lemos. Portanto, os que temem a Deus devem remir o tempo. O futuro não pertence a nós, irmãos. Não adianta a gente correr atrás daquilo que Deus não revelou. A sua preocupação deve ser: que tempo é esse que eu estou vivendo hoje, agora, nesse momento da minha vida? É essa pergunta que você deve responder: que tempo é esse? Essa pergunta que nós vamos tentar responder nessa noite: que tempo é esse? Um tempo tão estranho, tão confuso, tão diferente, que tempo é esse?
A Bíblia de Genebra, ela traz comentários no rodapé. E ela tenta responder essa pergunta. Ela diz assim: conforme muda as condições da vida, uma pessoa temente a Deus fará o que for adequado para um determinado período ou estação. Porque quando lemos a palavra revelada, nós temos sabedoria para cada período e estação das nossas vidas. A mesma Bíblia Genebra separa o livro de Eclesiastes em ciclos. São ciclos da vida que nós devemos entender. Que ciclo é esse? Que tempo é esse que eu estou vivendo? Por isso que nós vamos tentar responder que tempo é esse. Esse tempo aqui é propício para quê? É a hora certa para acontecer o quê? Que tempo é esse? Eu sei, e você também sabe, que é um ano inimaginável. Nós nunca pensamos que viveríamos um tempo assim. Eu duvido que houve uma pessoa em algum ponto da história que previu isso. E que nós enfrentaríamos em 2020. Um ano cheio de desafios, rotinas que ficaram alteradas, relacionamentos que ficaram mais expostos, incertezas, preocupações. E é o ano. E esse ano ficará marcado na história como o ano da pandemia. Não sabemos como será daqui para frente. Só sabemos que nós tentaremos encontrar o melhor caminho para a nossa vida. Sobretudo, viver o que Deus tem preparado para nós. Não amanhã, não ontem, mas o hoje. Que tempo é esse? Que tempo é esse que você está vivendo? Que tempo é esse que eu estou vivendo? Primeiro, é um tempo de mudança. Salomão, escrevendo Eclesiastes, que significa literalmente pregador, ele sabia que a mudança havia chegado para ele. Por quê? Porque quando ele escreveu Cantares, ele era um jovem, romântico, olhando o mundo em uma outra perspectiva. Uma perspectiva, vamos dizer assim, mais aflorada, mais animado. Aí depois chegou a mudança na vida de Salomão, porque ele escreveu o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios ele já era um homem, dando conselhos sábios, oferecendo recursos sábios, recursos de sabedoria para o povo de Deus. Só que daí a gente está lendo o livro de Eclesiastes. E a gente percebe que Salomão estava no final do seu reinado, já idoso, velho, olhando para o mundo numa outra perspectiva, dizendo, tudo é vaidade, tudo tem um tempo. Olhando para a vida de uma forma diferente. Anulando as coisas, dizendo, olha, a morte vai anular tudo que você tem feito nessa história. A mudança havia chegado para Salomão. No texto que nós lemos, Salomão apresenta 14 pares de opostos, mostrando que as coisas mudam, e mudam o tempo todo. Nós mudamos. Você já parou para pensar no seu casamento? Quando você namorava, como era gostoso? Aí você casou. A mudança chegou. Porque parece que o casamento para muitos cristãos é um peso. É um desespero. A gente gostava dessa vida a dois quando era solteiro e quando estava namorando. E depois a gente casou e parece que vai mudando. Um vai se distanciando do outro. As rotinas vão entrando na vida do ser humano. A mudança vai chegando na vida do casal. Vão se distanciando. Já não é mais como era no início, parece algo estranho, maçante, mudanças. No início sempre as coisas eram mais gostosas, mais prazerosas, parece que depois vira um peso enorme. É só olhar a vida de um pai e de uma mãe. Infelizmente, por causa das grandes demandas da vida, nós temos terceirizado a educação dos nossos filhos, escolas, babás. E ainda quando chega em casa à noite, a gente está tão cansado do dia que nós simplesmente deixamos de jogar videogame a hora que quiser, navegar na internet, fazer as coisas. Por quê? Porque as mudanças chegaram. Não temos mais contatos. As mudanças vão acontecendo. O pai não vê o filho crescer, a mãe não vê o filho crescer, não estão presentes. Quando você já percebeu, você não tem mais controle sobre a vida do menino. Imagine na vida espiritual. Meu Deus. Eu lembro das vigílias de oração. Você já foi numa vigília de oração?
A maioria dos jovens e adolescentes nem sabe o que é vigília de oração. Lotava, irmãos. Lotava. Hoje eu tenho certeza que se eu e o pastor fizer uma reunião de oração aqui, meu Deus do céu, que tristeza. A gente dá desculpa para tudo. Os cultos eram lotados. Hoje os cultos estão vazios porque as coisas estão nos distraindo facilmente. Os seriados, Netflix, filmes, futebol, meu Deus. Aquela sede de buscar uma intimidade maior com Deus mudou. Eu não oro como eu orava antigamente. Eu não leio a Bíblia como eu lia antigamente. Eu não consigo ouvir os sermões como eu ouvia antigamente. A igreja não me edifica mais como me edificava. Aí vem João no livro do Apocalipse, escrevendo a carta à igreja de Éfeso, dizendo: você abandonou o primeiro amor. Você se perdeu no caminho. A mudança foi tanto que você não sabe mais quem é você. E aí João dá um conselho fantástico. Ele diz assim: lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se da sua mudança. E volta a praticar o que você praticava no início. Então, se eu elogiava a minha esposa e parei, volta a elogiar, irmão. Se eu tinha tempo para os meus filhos e não tenho mais, volta a ter tempo para eles. Se lá atrás eu gostava de estar na igreja e hoje tudo está me distraindo, em nome de Jesus, volta a participar da igreja. Se a minha vida de intimidade com Deus era mais intensa e hoje está morna, fria, volte a esquentar essa intimidade no poder do Espírito Santo. Existem duas grandes verdades que a mudança nos traz. O tempo vai passando e primeiro nós vamos nos aproximando mais da volta gloriosa do Senhor. Quanto mais o tempo passa, mais nós estamos próximos da redenção em Cristo Jesus. A vida do cristão não é motivada por aquilo que foi ficando no passado. A vida do cristão é motivada por aquilo que ainda temos pela frente. Então, quanto mais o tempo passa, mais nós estamos próximos da nossa redenção. Mais nós estamos próximos da volta gloriosa do Senhor Jesus. Só que a segunda grande questão muito me intriga. Porque hoje, talvez nós estejamos mais frios do que estávamos ontem. E é preciso reverter isso. Tem muitos cristãos, discípulos de Jesus, que estão na igreja desanimados, tristes, com as mudanças que chegaram na vida. E isso é muito importante ser destacado, porque à medida que o tempo passa, parece que nós vamos esfriando. Parece que nós vamos perdendo o sabor, a vida espiritual. Essa é uma grande verdade sobre a nossa vida. Por isso que quanto mais o tempo passa, mais nós temos a tendência de arrefecer, mais nós baixamos a guarda, mais nós esquecemos dos propósitos e projetos de Deus para a nossa vida. Mais nós distraímos com aquilo que diz respeito ao nosso dia a dia. Quando nós olhamos os textos bíblicos que falam sobre o fim dos tempos, a Bíblia não tem como principal preocupação estabelecer um programa dos acontecimentos do fim. A Bíblia é pouquíssimo clara nesse sentido. Qual será a sucessão dos fatos? Qual será a cronologia dos fatos? O que vai acontecer? Principalmente nesse momento de pandemia, a gente entra em desespero e fala: será que é o fim dos tempos? O que a Bíblia fala sobre? Quando a Bíblia fala do fim, irmãos, a Bíblia é pouquíssimo clara no que vai acontecer. Mas quando a Bíblia fala do fim, o esforço principal da Bíblia é nos trazer clareza sobre essa ideia da gente se esfriar do caminho. Todos os textos que tratam sobre o fim nos esforçam para chamar atenção para a necessidade de mantermos a guarda alta. Quase todos os textos que nós lemos sobre o fim nos exortam a perseverarmos, seguirmos firmes, porque o tempo vai passando e nós vamos perdendo a percepção do que exatamente nos aguarda. Jesus ele insistiu muito nesse tempo quando ele falou do fim. Jesus ele contou uma parábola sobre 10 virgens que estavam esperando o noivo retornar. E à medida em que o noivo demorou para retornar, algumas deixaram as lâmpadas se apagarem. E quando o noivo retornou, elas não puderam participar da festa do casamento.
Jesus contou uma parábola sobre um fazendeiro que deixou a fazenda aos cuidados dos servos. E quando o fazendeiro, à medida que o fazendeiro demorou para retornar, os servos pegaram no sono. E quando o fazendeiro retornou, os expulsou da fazenda, porque os encontrou dormindo. E Jesus sempre foi muito duro em relação a essas palavras, porque eu queria chamar a atenção da necessidade da gente permanecer acordado, animado no Senhor. Hoje estamos mais próximos do que estávamos ontem da nossa redenção, mas tem um monte de gente frio, desanimado, desmotivado, colocando culpa em todo mundo. Meu Deus, irmãos, você vive nesse mundo para quem? Muitos estão aqui precisando reacender a chama do coração. As mudanças foram demais e não suportaram. João Batista preso estava com dúvidas sobre Jesus. Ele foi o precursor, ele que abriu as portas da terra para Cristo. Ele falou: Senhor, a casa é sua, seja bem-vindo. Grande pregador. Ele estava em dúvidas, preso, ia ser morto. Aí ele chama 2 discípulos e diz: vão lá perguntar para Jesus se ele é o Messias que havia de vir, ou a gente deve esperar outro. Aí os 2 discípulos vão. Aí os 2 discípulos param diante de Jesus. Aí os 2 discípulos olham para Jesus e dizem: João Batista, o seu servo, o seu pregador, mandou dizer se você é o Messias que havia de vir, ou a gente deve aguardar outro. Jesus nem lhes respondeu. Aí Jesus começou a andar com esses homens. E aí um monte de gente começou a se aproximar de Jesus e trazer pessoas enfermas. Aí Jesus olhava para um e perguntava assim: o que esse tem? Esse é cego, Senhor, então volte a ver. E o homem voltava a ver. E esse, que esse tem? Esse é leproso. Então Jesus falava: fica limpo. E o camarada ficava limpo. E esse, que tem? Esse é surdo, Senhor, então volte a ouvir. E o homem voltou a ouvir. E esse aqui que tem? Esse é coxo, volta a andar. E o homem voltou a andar. E esse que tem? Esse morreu, Senhor, ressuscita. O homem ressuscitou. Aí Jesus olhou para os 2 discípulos de João e disse: ide e dizei para João que os cegos vêm, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, os mortos ressuscitam, os coxos andam, e aos pobres é pregado o reino de Deus. E aí eu fico imaginando os 2 discípulos chegando para João Batista e dizendo: João, é ele. É ele, João. Você não imagina o que ele fez, João, diante dos nossos olhos, é ele. Eu fico imaginando João levantando nas grades, enchendo o seu coração de esperança e lembrando daquilo que ele falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, deixa a chama do Senhor Jesus acender o seu coração novamente. Sabemos que as mudanças estão aí, o mundo está cheio de mudanças, você muda, mas Deus é imutável. Isaías nos ensina em uma lição fenomenal, fantástica. Quando ele estava na sala do trono, ele diz assim: no ano do rei Uzias, eu vi o Senhor. E não vi de costas para a humanidade. Eu não vi o Senhor fingindo que nada está acontecendo. Eu não vi o Senhor distraído, dormindo. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono, governando e reinando a história. É Ele que nós devemos servir. Ele está no controle. Sabe o que Deus está fazendo? Sendo Deus. O mundo abalou, irmãos, por causa da pandemia. As circunstâncias abalaram. Mas Deus é o mesmo hoje, ontem, hoje e assim será para todo sempre. Glória a Deus. Que tempo é esse que você está vivendo? É tempo de mudar a rota e voltar-se para Deus. Se arrepender dos pecados. Tempo de pedir perdão. Tempo de servir ao próximo, tempo de amar ao Senhor acima de todas as coisas. É tempo de pedir para Deus acender a chama do Espírito em você. Que tempo é esse, irmão? É um tempo de mudar e voltar para o Senhor. Segundo, que tempo é esse? É tempo de gratidão. Sabe como nós podemos ver a gratidão nesse texto? É tempo de plantar e tempo de colher. Irmãos, a gratidão está estampada aqui em todos os pares. Nós podemos perceber que em todos os pares temos que ser gratos.
Porque é Deus nos providenciando hoje. Salomão entendeu isso no capítulo anterior. Ele disse assim: nada há melhor para o homem de comer, beber, fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi que tudo isso vem da mão de Deus, pois separado dele, quem pode comer, quem pode alegrar-se? Esse é o tempo de olhar para Deus e dizer: Senhor, obrigado. Olhe para a sua história. Como que você chegou em 2020? Pela graça de Deus. Por isso que nós devemos olhar para Deus e dizer: obrigado, Pai. Obrigado pela minha vida, obrigado pela minha profissão, obrigado pela minha empresa, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo meu cônjuge, obrigado pela minha igreja, obrigado pela vida de Cristo, obrigado, Senhor. Irmãos, toda a vida se desdobra na determinação da providência divina. O nascimento, a morte, o cultivo, a colheita, as alegrias, as tristezas, o adquirir, o perder, o falar, o estar calado, tempo de guerra, tempo de paz, enfermidade, tudo vem da providência divina, mas nós não queremos ser gratos, nós não aceitamos, porque a gratidão está ligada à dependência. Ah, mas o ser humano não quer ser dependente de Deus, não. Nós não gostamos da ideia de ser dependentes. Só que nós esquecemos que nós dependemos de muitas coisas. Você precisa tomar água, nós dependemos da água. Nós dependemos da energia da comida. Nós dependemos do Senhor. Mas nós não admitimos. Porque a dependência está ligada à obediência. E nós não somos obedientes, não adianta. Uma vez eu dando uma palestra para mulheres, tinha mais ou menos 80 mulheres no auditório, e eu fiz uma brincadeira lá para distrair, para ver se ia dar certo ou não. E eu falei assim: mãe que está aqui, fique em pé se você tem filho obediente. Levantou 3 mães. Falou: pô, aplaude as mães corajosas, né, os filhos obedientes. Aí eu olhei para as 3 mães e perguntei: qual das 3 mães foi obediente na infância? As 2 sentaram que não foram obedientes, uma ficou em pé. Eu falei: nossa, parabéns. Só que por incrível que pareça, o marido dela estava do meu lado. Ele estava cuidando do som. Aí eu: fico em pé. E eu perguntei para ele: fulano, e aí, sua esposa é obediente? Só se for em outra vida, porque... Aí foi, lógico que foi uma brincadeira. Todo mundo riu e tal. Ainda bem que todo mundo riu. Que ia ficar feio o negócio. Só que ilustra a realidade do ser humano de não querer ser obediente. Nós não somos. Salomão falou sobre obediência no último capítulo. Ele disse assim: de tudo que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Pastor, é difícil demais ser obediente a Deus. Por isso que Deus nos deu o maior exemplo de obediência, Cristo Jesus. Jesus falando, pregando um dos seus principais sermões em Lucas 6, ele disse assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Se vocês me chamam assim, vocês devem no mínimo lealdade. Mas vocês me chamam Senhor, Senhor e não conseguem me obedecer. Diante dos malfeitores na cruz, Jesus tinha 2 opções. Vocês lembram dessa história? Um deles olhou para Jesus e diz assim: você não é o Cristo poderoso? Desce daí, livra a gente também. Aí o outro olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Eu fico imaginando a cabeça de Jesus, porque se fosse eu ia pensar assim: é mesmo, cara, eu sou poderoso. O que eu estou fazendo nessa cruz? Eu vou descer aqui e destruir todo mundo ainda. Mas simplesmente Jesus continuou fazendo uma coisa: obedecendo o Pai, ao ponto de morrer uma morte de cruz. E aí ele olhou para o outro que estava ali, outro ladrão, e disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, porque eu fui obediente. Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, toma a sua cruz todos os dias e siga-me. Obediência, irmãos. A obediência nos leva à gratidão. A dependência nos leva à gratidão. Seja grato.
Se nascemos ou morremos, seja grato. Se plantamos ou colhemos, seja grato. Se estamos enfermos ou curados, seja grato. Se construímos ou perdemos tudo, seja grato. Se choramos ou sorrimos, seja grato. Se abraçamos ou não abraçamos, seja grato. Se buscamos ou perdemos, seja grato. Se estamos calados ou se estamos falando, seja grato. Se estamos amando ou se nós não estamos amando, seja grato. Se nós estamos em guerra, se nós estamos em paz, seja grato. Porque o tempo do Senhor e a sua bondade não tem nada a ver com as circunstâncias que nós estamos vivendo. Deus é Deus, irmãos, então por isso que nós devemos ser gratos. E nós devemos gratidão o tempo todo para esse Deus que não muda nunca. Sabe por que a gente não consegue ser grato? Porque estamos distraídos, irmãos, tentando revelar o futuro. E não percebemos quanta coisa boa Deus tem feito na nossa história hoje. Deus tem nos abençoado. Mas nós estamos olhando para aquilo que nós queremos e não para aquilo que temos. E aí quando nós olhamos para aquilo que nós queremos, não teremos capacidade de agradecer a Deus. A nossa geração é uma geração muito crítica, que só olha para o mundo com olhos ruins, as cores perderem o brilho, a sua intensidade, tudo vai ficando cinza, uma geração de gente ingrata, porque está olhando para o que quer, não consegue olhar as bênçãos que Deus já tem dado. Eu não sei o que vai ser 2021, eu não sei o que 2021 vai trazer, irmãos. Não sei. Eu só sei que 2020, apesar da pandemia, foi um palco da fidelidade, da bondade de um Deus que não desistiu de mim. Para de pensar que 2020 foi perdido. Para nós cristãos não foi perdido coisa nenhuma, porque a minha vida tem acontecido hoje para a glória de Deus. Eu estou no lucro vivendo aqui nesse mundo. Eu sou um privilegiado. Deus está usando as nossas vidas. Em 2020, num ano assombroso para todo mundo, Deus tem levantado homens e mulheres para viver o reino de Deus. Hoje, seja grato por tudo que você tem. Seja grato. Que tempo é esse, pastor? É um tempo de gratidão. É um tempo de gratidão. E por último, para a gente encerrar, que tempo é esse? Tempo de mudança, tempo de gratidão e tempo de esperança. Salomão está dando um sábio conselho para aqueles que conhecem a Deus, mas que às vezes se sentem meio perplexos por causa do caminho da vida, por causa das coisas que estão acontecendo. Porque no nosso texto, além de ter tempo de se alegrar, tem tempo de chorar também. Tem tempo de guerra, tem tempo de morrer. E é muito forte a ideia de morrer nas escrituras de Salomão. O pensamento de Salomão é que o esforço humano acaba tudo porque nós estamos vivendo uma transitoriedade aqui. Essa vida é breve, então Salomão está nos esforçando para mostrar a brevidade da vida. O ser humano tem um ponto final aqui nessa terra, é a morte. Então lembre-se que a morte torna nulo todo o esforço humano. Isso não deixa de lado, é óbvio, a nossa responsabilidade humana. Tanto que Salomão nos escreveu sobre isso também. Ele disse assim, tudo que vier a sua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Mas Salomão não parou aí. Ele continuou dizendo assim, porque no além, para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mas como nós vamos fazer o que vier nas nossas mãos, se estamos incluídos em um mundo marcado pelo desespero e pela desesperança? Andamos preocupados com tudo, sentimos falta o tempo todo de uma segurança. Que tempo é esse que nós estamos vivendo hoje? Preocupado e preocupada com os filhos. Preocupado e preocupada com o casamento, preocupado e preocupada com a empresa por causa da crise, preocupado e preocupada com a doença que nós estamos enfrentando, preocupado ou preocupada com a crise política que assola a nossa nação, preocupado ou preocupada com a vida financeira, preocupado ou preocupada que voltou a vida ao normal e o Covid ainda está aí, preocupado e preocupada. Quando olhamos para as preocupações e ponto,
nós vamos dizer igual Salomão: que proveito tem um homem? Qual que foi a resposta de Salomão? Nenhum proveito. Porque o mundo é marcado por esse desespero, por essa desesperança. Paulo denuncia na sua carta aos Efésios, quando ele diz assim que os homens estão sem Deus no mundo e sem esperança. O mundo sempre tentou viver sem Deus, sempre. E quando o homem tentou viver sem Deus, ficou estampado na história, nos homens, nas mulheres, esse desespero. E veja que não faltaram tentativas, das mais violentas, para matar no ser humano essa esperança de Deus, essa sede de Deus, essa busca por Deus. E a mais agressiva de todas foi chamada modernidade. A modernidade foi a mais intensa tentativa da história de acabar com a esperança no coração das pessoas em relação a Deus. A modernidade foi o clímax, pelo menos no início da existência humana. O ser humano estava encantado consigo mesmo, deslumbrado com as suas capacidades, a ciência avançava, a tecnologia avançava, as pessoas estavam libertas de uma opressão, de uma igreja medieval e autoritária. O positivismo de Comte era professado em tudo quanto é lugar, ordem e progresso, ele dizia, está na nossa bandeira. O ser humano buscava liberdade pelo livro das suas faculdades racionais. O ateísmo teórico, por exemplo, estava tudo quanto é lugar. Achavam que Deus era uma invenção humana. Nietzsche, com os seus Zaratustra, entrando na cidade, dizendo: Deus morreu. Marx chamou a religião do ópio do povo. Imaginou uma sociedade livre de Deus, pessoas cultas, desenvolvendo suas vidas. A modernidade sonhou com o mundo sem Deus. E qual foi o resultado da modernidade? 2 grandes guerras mundiais. O ser humano viu-se como um monstro. Porque quanto mais ele se afastou de Deus, mais ele se desumanizou, mais ele virou um animal. E quando a modernidade se viu monstruosa, com morte, violência, barbárie, tomando conta da história, ela desmoronou e deu lugar à pós-modernidade, que é, sem dúvida nenhuma, a mais intensa busca espiritual de toda a história. O ser humano nunca foi tão religioso na pós-modernidade. Por onde você passa, por onde você olha, por onde você caminha, tem pessoas buscando espiritual. As empresas abrindo porta para o espiritual, o mundo corporativo, todo mundo buscando e acreditando em alguma coisa, por mais ridículo que seja, as pessoas estão buscando espiritual. Uma esperança, uma busca que não pode ser por acaso. E por mais que nós tentamos nos livrar dela, ela não sai. Nós temos esperança em Deus, porque Ele colocou essa marca no nosso coração, para que nós não sejamos capazes de viver sem Ele. Eu tenho certeza que você já conversou com uma pessoa que era aqui da nossa igreja, que era da tua célula, que você caminhava, era amigo, dava risada, desviou dos caminhos do Senhor, você encontrou aí nesse mundo. E aí você começou a conversar com essa pessoa, e aí você olhou para ela, uma cara abatida, um desespero, dando desculpa de tudo, parece que não tem alma, uma pessoa vazia, olhando para nós dizendo assim: não, eu tenho que voltar para a igreja, eu vou voltar. Sabe por que isso, irmãos? Salomão nos responde: Deus colocou a eternidade no nosso coração, sem contudo permitir que a gente acesse ela para que a gente o busque. A eternidade está no nosso coração. Não podemos viver sem Deus. Temos uma sede de Deus. E apesar de todas as preocupações, o ser humano continuou tendo essa sede de Deus. Porque foi Ele que colocou a eternidade dentro de você, dentro de mim. Por isso que nós podemos perguntar: que tempo é esse que eu estou vivendo? É um tempo de esperança. Deus sabia. Ele se fez homem para trazer aos homens esperança. Jesus entrou nesse tempo, Jesus entrou nesse mundo, nasceu, plantou, colheu, sendo carpinteiro, riu, chorou, falou, ficou calado, sofreu, morreu, mas foi tempo de ressuscitar e ainda nos dizer: eu estou indo para a casa do Pai. E quando eu preparar a casa do Pai, eu retornarei para buscar vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Aleluia por isso, porque Deus preparou o caminho para nós. Esperança, irmãos. Apesar das circunstâncias, nós temos essa esperança viva, porque Jesus abriu o caminho para o Pai. Agora eu posso perguntar: que tempo é esse? É tempo de eu prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Então não importa as circunstâncias que eu estou enfrentando.
O importante é que em meio dessas circunstâncias, eu tenho uma esperança que está acima de tudo, e é Cristo Jesus. É a esperança do Pai, que um dia eu estarei com Ele para todo sempre vivendo na eternidade. Não perca esperança em meio a uma pandemia. Não perca a esperança no meio de um ano ruim. A eternidade está no seu coração, no meu coração. E nós estamos prosseguindo para esse alvo que é Cristo Jesus. Amém? Que tempo é esse? Tempo de mudança, voltar-se a rota para Deus. É tempo de ser grato. E é tempo de ter uma esperança viva no coração. Amém, queridos? Feche os olhos, quero orar com vocês. Senhor, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Tempo estranho, um tempo diferente, um tempo que nós nunca imaginávamos que passaríamos e enfrentaríamos. É um tempo diferente. Mas nós sabemos, Pai, que é um tempo em que a Sua majestade, a Sua glória, a Sua fidelidade está sendo manifestada em todos os lugares. É um tempo daqueles que estão desanimados, perdidos, olhando para as circunstâncias da vida, mudar a rota, voltar para o Senhor, se arrepender de pecados. É um tempo de agradecer por tantas coisas boas que o Senhor tem derramado sobre nós. É um tempo de esperança viva e verdadeira na pessoa de Cristo. A eternidade está no nosso coração, nós ansiamos por isso. E que nós possamos um dia estarmos olhando o Senhor face a face. Pai, obrigado, porque esse é um tempo em que o Senhor ainda está no controle. E o Senhor nunca vai sair do controle da história. E que nós possamos acalmar o nosso coração e viver cada dia que o Senhor tem nos dado para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe, amados.